Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os problemas da cidade. Lembra que a gente tinha estudado o nosso capítulo? Falamos sobre a cidade e o campo, né? Ou seja, a área rural, a área urbana, suas características, a paisagem, todas essas questões a gente já tinha falado na aula do livro. E hoje eu resolvi estender um pouco mais, ou seja, ampliar os nossos conhecimentos em relação a isso. E eu preparei essa aula para vocês para a gente ver os principais problemas da cidade. Assim como a gente já tinha visto os principais problemas do campo, a gente vai ver os principais problemas da cidade, tá? Então, vamos começar nossa aula prestando bastante atenção, tá? Então, na parte aqui, os desafios da cidade, né? Quais são os principais desafios? Bom, a cidade, como a gente já viu, as principais características delas são a grande movimentação, muitos carros, ou seja, trânsito intenso, muitas casas, muitos prédios, às vezes não tem moradia, né, moradia adequada para todas essas pessoas, nem condições básicas de vida, como às vezes água tratada, rede de esgoto. Então, isso tudo é uma característica muito marcante das cidades. Então, está mostrando aqui, lógico, né, gente? Estou falando de cidade grande, grandes centros urbanos. Estou falando de Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Aí aqui vem falando sobre isso, sobre essa temática, ou seja, do rápido crescimento das cidades, a necessidade de ter muita mão de obra para o trabalho, né? Então, aqui vem falando sobre essa questão, a questão do alto índice populacional. E aqui essas imagens mostram como que é a realidade, né? A gente já viu um pouco no capítulo do livro, mas aqui vem falando, ó, casas construídas sem a infraestrutura necessária, sem um planejamento, né? Então as favelas, nos morros, ou se não estiver em favelas, em lugares impróprios, lugares que não tem estação de tratamento de água, nem rede de esgoto. Você tá vendo aqui, ó, que tem muito lixo, valas, né, abertas, isso causa muita contaminação por micro-organismos, um alto índice de violência, ou seja, roubos, assassinatos, todo tipo de violência, infelizmente, é mais visto nas cidades grandes. E em contrapartida dessa realidade que a gente sabe que é muito difícil em alguns lugares das cidades, existe também muitas pessoas que fazem um trabalho lindo, um trabalho voluntário, né? Esse trabalho voluntário que eu coloquei aqui para vocês é explicando mais sobre isso, ou seja, trabalho voluntário é aquele que as pessoas não cobram para poder fazer esse trabalho. Elas fazem de graça, elas fazem por puro amor. Por quê? Porque existe uma causa envolvida. Que causa? Essa causa pode ser várias coisas. Por exemplo, nesse sentido aqui, ó, essa ONG, que é a Organização Não Governamental. ONG significa um grupo de pessoas que se unem para poder ajudar, né, pessoas, enfim, mas isso não está vinculado ao governo, isso não está vinculado a empresas, isso é uma questão voluntária, ou seja, principalmente quando eles ajudam é por doações, né? E eles não cobram para fazer esse trabalho. E no caso dessa ONG aqui, está sendo mostrada um grupo de pessoas que se vestem de palhaço e vão visitando os hospitais, né? Principalmente hospitais pediátricos, hospitais onde tem muitos idosos, onde tem pacientes com doenças terminais, para levar um pouco de alegria, né, nesses momentos tão difíceis. Questões ambientais da cidade. Ó, observa aqui essa imagem, tá vendo? É muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Usando máscara. Só que nesse caso aqui não é pelo coronavírus que as pessoas estão se protegendo. Nesse caso aqui é pela alta poluição atmosférica. Se você olhar, o ar já está poluído, está cheio de fumaça. Então, nos grandes centros urbanos existe um alto índice de poluição, porque tem muito carro, tem muita indústria, tem muita fábrica, e a emissão desses gases na atmosfera é muito grande. Então causa essa poluição do ar atmosférico. Então as pessoas usam a máscara mais para se proteger dessa poluição, porque causa problemas respiratórios. Aqui agora vem falando da poluição das águas, né? Tem até uma pergunta da mulher, ela está falando como será a paisagem desses lugares daqui a alguns anos. Então, é um mar, né? Ou um rio, não sei, aonde tem lixo para todo lado. Então, isso é um grande absurdo. Infelizmente, é uma falta total
de comprometimento e educação das pessoas, e não só as pessoas no sentido dos civis, mas também das empresas, que a gente sabe que tem empresas que jogam lixo nas águas. E, para terminar, vem falando dos aterros sanitários e dos lixões, ou seja, os destinos do lixo no Brasil. Só que, assim, existe o destino mais rápido, fácil e barato, né, que é o lixão. Lixão nada mais é que um local onde tem uma grande aglomeração de lixo. Só que aquilo ali não tem nenhum tipo de separação, não tem coleta seletiva, não entra a questão de reciclagem, né? Então é simplesmente tirar da sua casa e levar para um outro lugar. Agora, o aterro sanitário, não. O aterro sanitário é depois que houve a separação dos materiais, ou seja, do resíduo, que a gente sabe que ele é separado entre metal, vidro, plástico, né, papel, orgânico. E só vai para o aterro sanitário aquele que for o orgânico, né? Aqui, ó, umas fotos, né, do lixão. E também uma das maiores consequências que o lixão tem, que é o desenvolvimento de uma substância chamada chorume. Esse chorume, ele envenena o solo, né? Então, ele inviabiliza aquele solo para ser mais posteriormente, né, plantações, agricultura, enfim. E ainda corre o risco de contaminar as águas subterrâneas, tá? Ou seja, o lençol da água que fica debaixo da terra pode ser contaminado com esse chorume, porque ele vai passando pelas camadas do solo. E terminando aqui os 3 R's, né? Então, os 3 R's são coisas muito comuns que muitos de vocês já devem ter visto. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, gente, é reduzir o consumo. A gente não precisa consumir tantas coisas assim, a gente não precisa comprar tudo que a gente quer, que a gente acha que precisa, né? Porque muitas das coisas que a gente quer comprar é puro capricho. A gente tem que aprender a desenvolver a noção de comprar aquilo que só é necessário. Para que isso? Porque a gente quer economizar dinheiro? Também, mas porque a gente também pensa no meio ambiente. Todo produto que você consome, ele vai gerar uma embalagem. E essa embalagem é o descarte, é o lixo, é o resíduo. E ele é seu, é sua responsabilidade, tá? Depois, reutilizar, ou seja, você está vendo que existem várias embalagens. Tem embalagem, por exemplo, de vidro que você pode utilizar em outras coisas dentro de casa, como armazenar coisas, né? Você tem embalagem de metal, que você também pode reciclar, que você também pode reutilizar. E ainda as questões de reciclagem, né? Como por exemplo, papel. Todo produto de papel, papelão, todo tipo pode ser reciclado e gerar novos papéis sem precisar cortar mais árvores, né? Que a gente viu lá na matéria de ciência, na matéria de geografia, de produtos artesanais, matéria-prima, a gente viu que a madeira é a matéria-prima utilizada para fazer o papel, né? E aqui terminando com as lixeirinhas, com as cores, né? Indicando o tipo de material. Então, temos ali, ó, papel, madeira, papel, metal, vidro, né? Orgânico. Orgânico não está aparecendo aqui, mas normalmente é pela cor marrom, né? Que tem até lá na escola. Então, gente, ó, tô liberando para vocês um exercício de revisão desse conteúdo e também do conteúdo que a gente viu nos capítulos, né, de história. E a correção vai ser dia 10/6, ou seja, tem bastante tempo aí para vocês desenvolverem esse exercício. Quem não puder imprimir, pode fazer copiando no caderno também, mas está disponível na escola a impressão. Os pais que quiserem ir lá retirar, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus. Grande beijo da tia, tá? A gente se vê na nossa próxima aula, tá? Façam tudo direitinho. Beijo, beijo e até a nossa próxima aula.